bem-vindos a mais uma edição do nosso Mac Inside. Muito obrigado pela presença de vocês. Já quero pedir para quem está aí conectado conosco, já deixar um oi aqui no chat, já se apresenta, avisa para a gente se a conexão tá boa, se o áudio tá bom, se a imagem tá legal. Essa é a forma, né, da gente ter esse feedback em tempo real, de saber como que está funcionando, como está chegando para vocês o Mac Inside. E também fazer aquele networking, se conectar com outros participantes que estão aqui ao vivo conosco. Esse é o momento, a gente adora quando vocês interagem conosco. Meu nome é Lívia Albuquerque, esse aqui é o Mac Inside, uma iniciativa do Mackenzie criada para compartilhar conteúdo acessível, gratuito e principalmente conteúdo relevante. Nosso objetivo aqui com o Mac Inside é conectar vocês ao que há de melhor dentro da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, sempre nós buscamos trazer temas relevantes, assuntos que estão em alta no mercado, por meio de profissionais aqui da nossa universidade, que são mestres, que são doutores e que são, acima de tudo, especializados nesses assuntos que nós estamos abordando. Esse é o nosso objetivo, que vocês se conectem conosco por meio do Mac Inside. Hoje, nós estamos aqui com a professora Juliana Bertolini e o tema é ESG na gestão de projetos inovadores. Então, será abordada a integração dos princípios de ESG na gestão de projetos inovadores, destacando como esses critérios podem impulsionar sustentabilidade, responsabilidade social e governança ética nas diversas etapas do projeto. Convido vocês a ficarem aqui conosco até o final. Teremos depois uma etapa de perguntas e respostas. A professora Juliana está aqui super disposta a tirar as dúvidas de vocês sobre esse tema. Fiquem conosco. É com você, professora. Olá, boa tarde. Bem-vindos e bem-vindas todos e todas. Eu sou a Juliana Bertolini, conforme já foi apresentada. Eu sou professora na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui no Mackenzie, na graduação e também na pós-graduação Lato Sensu. Atualmente nós temos 6 cursos, né, de Lato Sensu, sendo 4 na área de arquitetura e 2 na área de design. Eu sou designer, me formei aqui, então atualmente eu atuo no curso de design transcultural e também no curso de gestão do design e cultura de inovação, né, cuidando principalmente dos trabalhos finais, de conclusão dos alunos. Bom, o tema sustentabilidade, ele me acompanha há muito tempo, eu acompanho o tema há muito tempo, é um tema muito importante, contemporâneo, e que a gente não pode mais escapar desse tema, falar sobre ele, investigar, mas principalmente incluir essas ações nos nossos projetos, nas nossas organizações, não importa o tamanho. Então, acho que isso é importante também da gente compreender que existem escalas diversas para se falar sobre esse assunto, existem aplicabilidades diversas para se falar sobre esse assunto, e acho que talvez uma coisa muito relevante, né? Eu entendo que num cenário tão desafiador que a gente tem contemporaneamente, com desafios climáticos tão próximos a nós e as empresas, com todas as questões de sustentabilidade, eu diria que está até mais fácil inovar, porque assim, a gente está precisando de tanta coisa, a gente precisa realmente de uma mudança tão significativa, né, no mundo, e ao mesmo tempo a gente tem tantas tecnologias novas acontecendo, né, os biomateriais, as inteligências artificiais. Então a inovação ela está batendo na nossa porta de mãos dadas com as emergências sustentáveis, né? Não dá muito nem para dissociar uma coisa da outra, é como se uma coisa fosse continuação da outra, uma coisa potencializasse a outra. Então é um momento muito propício para olhar para esse tema, que absolutamente não é novo, mas a gente tem um processo aí para diversas empresas, que é um processo de adaptação
empresas e funcionários e profissionais autônomos, né, de uma maneira geral. Como eu falei anteriormente, não importa muito a escala, a gente precisa conseguir implementar esses valores dentro das nossas corporações, das nossas empresas e das nossas ações como profissionais, né? Então, falando da gestão de projetos inovadores, pensando no ESG, a gente olhar para o ESG como um potencializador para a inovação e como que a gente vai gerir esta inovação, né, de forma, inclusive, estratégica, né? Esse é um termo muito conhecido, que eu vou dizer aqui, você provavelmente que está em casa já sabe, né? Mas o ESG é um termo que existe há pelo menos 20 anos, que diz respeito, em português a gente fala ESG, em inglês, né? A gente fala Environmental, Governance and Social. Então, ambiental, governança e social, né? A gente precisa olhar para como esses três aspectos estão coordenados dentro dos projetos e dentro das instituições e dentro da sua prática profissional. Quando a gente fala de ambiental, a gente está falando de uso de materiais, a gente está falando de emissão de carbono e como que eu evito isso dentro dos meus processos. Quando a gente está falando de governança, a gente está falando de transparência, de boas práticas, de combate à corrupção, por exemplo, responsabilidades diversas, responsabilidade fiscal, inclusive. E quando a gente está falando de social, a gente está falando de diminuir os impactos sociais, melhorar condições de trabalho, diversidade, que é um tema tão importante. Então, hoje em dia, não dá mais para, como eu falei no começo, né, a gente não consegue mais caminhar enquanto profissionais, enquanto instituições, sem olhar para esses três pilares, né, dentro das organizações e dentro dos nossos conceitos de projeto, que vai ser criado em termos de projeto dentro das empresas. A gente precisa entender também que tem um aspecto que está pesando cada vez mais, que é a questão dos investidores, né? Então, muitos, inclusive editais públicos, por exemplo, têm essas premissas como pontos iniciais para você conseguir financiamentos, né? Mas também outros tipos de financiamentos, mesmo financiamentos de banco, que são partes importantes da realização de projeto, levam em consideração as práticas de ESG das corporações, as práticas de ESG dos seus funcionários. Então, a gente precisa entender que isso é extremamente importante também para a sustentabilidade financeira das empresas, né, das corporações. A gente tem hoje consumidores e stakeholders, né, parceiros de projetos, que fazem parte de uma comunidade e que nos exigem práticas de ESG. Então, eu costumo falar que o contemporâneo começa com co, porque a gente está falando de comunidade, de colaboração. Quando a gente faz um projeto, a gente não faz mais um projeto sozinho, a gente faz um projeto em colaboração, criando junto as metodologias contemporâneas projetuais. Todas têm esse enfoque, né, de colaboração, de criação coletiva. Quando uma empresa não está legal, se ela tem uma comunidade forte, ela consegue acessar essa comunidade também para potencializar, também para mitigar seus riscos. Então, isso é o legal do contemporâneo e é importante essa prática, essa comunicação contínua e sinérgica, né? A gente consegue com o ESG, quando a gente incorpora, né, valores e inovações de ESG, a gente consegue criar valor de longo prazo, mitigar riscos futuros, depende da escala, né, como eu falei no início, são escalas diversas, então a gente tem empresas enormes que dentro por exemplo, de uma crise climática, perdem às vezes matéria-prima em grandes quantidades, tem plantações, fornecedores que são afetados de uma maneira gravíssima, isso tem um impacto gigante na corporação, como pode ser uma pequena empresa ou a sua prática profissional, onde você está lidando com um fornecedor ou com uma escolha de uma matéria-prima e que você precisa
entender se aquela matéria-prima, por exemplo, tem uma emissão de carbono muito alta e que isso vai ter um impacto no seu projeto muito grande, ou se a mão de obra que realiza determinado projeto, ela está em boas condições de trabalho, ela está recebendo todos os direitos que precisam ser praticados, né? Não está exposta a nenhuma insalubridade. Então, existem diversas métricas e diversos parâmetros para a gente falar sobre isso em escalas diversas, né? Mas se a gente precisa inovar o tempo todo, o ESG é sim uma régua para a tomada de decisões que me levem a pensar projetos inovadores, né? Então, eu consigo identificar oportunidades se eu olho através da lente do ESG, pensando nessas questões de crise que eu comentei no início, né, da live, realmente parece que é, inclusive, fácil tomar decisões inovadoras, porque hoje em dia a decisão que causa menos impacto nesses 3 aspectos, ela já vai ser uma decisão inovadora no projeto, ela já vai aproximar empresas, instituições, corporações, profissionais de práticas que o mundo precisa. E principalmente se conseguir aliar isso a novas tecnologias, a novos materiais, né? A gente está realmente num contexto muito fértil para isso. Se eu conseguir desenhar, transformar o meu modelo de negócios, então, às vezes eu não tenho circularidade no meu modelo de negócios, eu ainda pratico um modelo linear. Então, que práticas circulares eu consigo incluir no meu modelo de negócios? Será que eu consigo fazer uma engenharia reversa? Será que eu consigo reaproveitar algum material? Será que eu consigo aumentar a participação do meu consumidor, dos meus fornecedores, nos meus processos e gerar uma maior circularidade? É muito difícil ser 100% sustentável, mas a gente precisa encontrar formas de diminuir isso ao longo do tempo. Valores intangíveis, né? Então, a gente não, quando a gente trabalha com ESG, a gente entrega valores melhores, valores mais elevados. Isso fideliza clientes e fornecedores e parceiros. Isso também ajuda a financiar projetos, como eu falei anteriormente. A gente tem, né, bancos, por exemplo, que privilegiam práticas de ESG em seus financiamentos, e isso é muito importante. Bom, como que a gente consegue fazer isso, né, na prática? Tá, mas por onde eu começo? Então, quando se é uma empresa enorme, né, um grande transatlântico, a gente precisa trabalhar com essas práticas ao longo do tempo, né? A gente tem diversas empresas que estão se transformando, que vêm trabalhando essas práticas, mas ainda tem um longo caminho pela frente, porque foram construídas ainda sob a ótica do velho mundo. Às vezes eu uso essa expressão, né, que é esse mundo linear, esse mundo que achava, vejam bem, né, se a gente pensar que as primeiras grandes crises ambientais são da década de 70, é muito recente, né, que esse olhar do mundo para o meio ambiente de forma preocupada, né, a tomar decisões, as decisões todas da ONU, os acordos todos da ONU, são muito recentes comparados ao tamanho de todas as práticas industriais, né, que a gente vem trabalhando. Então, são processos, a gente tem empresas mais antigas que estão se modernizando, que estão olhando, né, para formas projetuais. Como é que eu vou incorporar matérias-primas com menor impacto? Como é que eu vou mitigar as emissões de carbono? Né? Como é que eu vou trabalhar isso de maneira a inovar dentro dos meus processos? Então, a primeira coisa que precisa ser feita é um diagnóstico. E aí, eu sempre gosto de olhar para as empresas pequenas ou para os projetos autônomos ou para novas práticas profissionais, porque justamente por não serem transatlânticos, fica um pouquinho mais fácil fazer manobras de inovação, né? Então, de repente, explorar uma nova tecnologia, explorar um novo material, e principalmente um modelo de negócios menos engessado,
mais dinâmico, isso tem uma relação muito forte com o dinamismo, né? A prática linear, ela é bastante engessada, ela é bastante danosa ao meio ambiente e ela é antiga, ela está realmente preocupada com entregas que estão realmente pautadas, às vezes, em plantas industriais, em processos que não são mais tão bacanas. Se às vezes eu foco no que eu preciso entregar, às vezes eu consigo desenhar um modelo de negócios, ao invés de olhar para as coisas, olhar para as entregas, eu consigo me associar a stakeholders que às vezes podem potencializar o meu modelo de negócios para um modelo mais dinâmico, né? Um modelo onde eu não preciso saber tudo e ter tudo, onde eu posso contar com colaboração e dessa forma agir de uma maneira mais dinâmica, né? Se eu conseguir olhar para as minhas dores, por isso que eu gosto muito da palavra diagnóstico quando a gente usa isso para análise de projetos, mas também, né, em gestão pode-se olhar para isso, porque a gente vai avaliar esse impacto, né, ambiental, enfim, social e de governança, como são tomadas as decisões, como são escolhidas as matérias-primas, o que não está legal, né, como é que estão as métricas de cada um desses eixos, né, dentro da minha empresa, da minha corporação, da minha prática profissional, se eu sou um profissional autônomo, porque isso também é muito importante, né? Às vezes você, como profissional autônomo, pode ter isso como o seu grande diferencial. Eu vou escolher esse arquiteto, esse designer, porque ele tem práticas sustentáveis, porque ele conhece, ele sabe fazer, né? Então, como é que você pode se aprimorar também dentro dessas práticas e entender que isso pode ser também inovador na sua forma de atender os seus clientes? Quando esse diagnóstico está claro, está um pouco mais compreendido em termos de o que está deficitário, o que precisa ser fortalecido, o que pode ser incorporado, eu consigo construir metas um pouco mais claras de alcance de projetos, né, dos meus objetivos dentro da minha gestão e dos meus projetos. Uma régua importante pode ser os ODS, né? Os ODS da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que também eu sei que todo mundo já conhece, agora a gente estuda isso desde pequeno, as crianças estão estudando isso na escola. A própria ONU tem diversos materiais para explicar os ODS, então, assim, não tem mais muito desculpa, né, assim, de não saber, enfim, não entender. É uma métrica interessante, é uma métrica, né, um tanto quanto utópica, a gente está falando da Agenda 2030, daqui a pouquinho a gente sabe que a gente não cumpriu, né, não conseguiu cumprir nem metade, mas é uma métrica muito interessante para se olhar, para tentar justamente alinhar as metas do seu projeto, né, da sua empresa com esses objetivos globais. Então, por exemplo, consumo e produção responsáveis. Como é que eu vou ajudar o meu cliente, o meu consumidor a ser mais responsável? Eu ofereço para ele alguma vantagem em ser mais responsável? Se ele trouxer de volta a embalagem, será que eu vou oferecer para ele alguma vantagem? Como é que eu vou fazer para fidelizar? Como é que isso vai contribuir também para a minha sustentabilidade financeira, né? Como é que eu entendo essa meta? Que tipo de projeto, que tipo de produto eu preciso fazer para tornar isso factível? Só, né, fazendo aqui um exemplo. Design Thinking aplicado ao ESG. Então, no processo de criação de projetos, eu posso usar essa metodologia para potencializar, né, para conseguir potencializar essas questões. Então, o Design Thinking, que é muito conhecido e que é um processo que não é só ligado hoje em dia não é só usado em projetos de design, né? Eu posso olhar para a questão a partir da empatia. Então, como é que todas as partes envolvidas no meu projeto, no meu negócio, se relacionam com essas questões de ESG? Onde é que tem potência? Onde é que eu posso inovar e investigar neste relacionamento? Como é que eu crio soluções? Que soluções eu posso criar dentro do ESG
para responder a esse usuário ou a esse público? Como é que eu vou prototipar projetos que partam dessas premissas de sustentabilidade, de ESG, antes de executar, para testá-los, monitorar o que eu implementar. Isso é importantíssimo, né? Então, eu posso usar QPI, né, Key Performance Indicators, indicadores de performance específicos de sustentabilidade. Eu posso usar a pegada de carbono, por exemplo, para medir, né, como é que o meu produto está funcionando no mercado, ele está realmente respondendo a isso, rastrear com transparência, conseguir trabalhar, né, usar tecnologias para fortalecer a transparência dentro de todos os processos de implementação de um novo projeto, comunicar os meus resultados. É extremamente importante usar isso a favor das empresas, né, dos projetos, e para fortalecer esses valores, para construir esses valores também junto com os usuários, né? Então, e também ser transparente em relação a isso também para acionistas, se é uma empresa enorme, né? Para investidores, para todos os stakeholders, né, envolvidos. Eu posso construir para conseguir, na prática, colocar isso em prática, né, esses projetos inovadores. Então, entender isso, eu posso construir um roadmap, que é uma ferramenta onde eu coloco aqui uma sequência de etapas com métricas claras e distribuição de tarefas e objetivos bastante compreensíveis também, né, e determinados. Às vezes eu tenho um desafio para eu alinhar o objetivo a curto, médio e longo prazo. Pode ser, por exemplo, essa pressão por lucro, né, pressão por lucro imediato. Poxa, mas eu preciso de uma resposta agora. Então, a gente precisa entender isso dentro de um contexto, né? Por isso que é importante o diagnóstico, porque cada projeto, cada corporação vai ter uma resposta diferente em relação a isso, para conseguir balancear essa transição, né? A gente fala muito em transição ecológica, por exemplo, né? Entender que inovar dentro do ESG é potencializar, não é limitante, isso é o contrário, né? Tá mais alinhado a valores contemporâneos. Então, isso pode ser um desafio, dependendo do histórico aí, né, da empresa. Isso pode parecer limitante, eu diria que não é, pelo contrário, né? Então, usar isso como um estímulo para a criatividade, investir, né, em troca. Eu posso fazer processos de premiação dentro da minha empresa, fidelizar clientes através de processo também, né, de bônus, algum tipo ou outra prática de fidelização. Né, trouxe aqui, a Natura é líder em ESG no Brasil pelo 10º ano consecutivo. É muito legal olhar, por exemplo, o relatório de ESG da Natura, fica uma boa dica de leitura. Envolver os meus stakeholders. Então, às vezes, os meus stakeholders, meus parceiros, que de alguma forma têm contato comigo, podem também ter uma resistência em relação a não entender o que é, né, ESG. E por isso que é preciso capacitar. A gente capacita funcionário, a gente capacita envolvidos num projeto, às vezes a gente tem que capacitar um cliente, né, que não entende que a gente quer uma prática mais sustentável, mas está com uma visão, né, ainda um pouco engessada. Até cliente a gente tem que capacitar, né? Eu sempre falo isso para os alunos. Então, ter uma comunicação muito clara, mostrar dados, contra dados e fatos, não há argumentos, né? Então, mostrar dados e fatos é muito importante para conseguir defender um projeto sustentável, um processo de inovação e sustentabilidade, né, em ESG, capacitar, né? Aqui eu trouxe um estudo, trouxe aqui como um exemplo, né, uma parte do relatório de ESG do Grupo Boticário, que também está disponível no site deles, vocês podem dar uma olhada, que é legal como eles fazem um mapeamento aqui de uma forma muito visual, colocando, né, as métricas, colocando os valores dentro desses 3 aspectos, né, ambiental, social e governança, e aí a gente consegue ver as métricas de impacto, né, o que eles estão desejando aí, né? Então, também é um material que vale a pena fuçar, né? O Grupo Boticário, ele é um transatlântico, ele é uma empresa enorme, conglomerado, né, de empresas com diversos acionistas, enfim.
mas que existe um trabalho aí, está sendo feito um trabalho já há mais de 10 anos para essa transição, principalmente no Boticário especificamente, né? Bom, acho que é isso. Eu vou até aqui, deixo aqui o meu e-mail. E se tiverem dúvidas, acho que a gente pode responder agora. Muito obrigada, professora Juliana. Realmente é a segunda vez que esse tema de sustentabilidade aparece aqui no MaquinSide e a gente percebe que é um tema inesgotável. A professora trouxe aqui uma outra perspectiva que ainda não tinha sido abordada e é realmente muito interessante quando a gente começa a se debruçar sobre esse assunto. A minha dúvida, eu vou inaugurar aqui esse espaço de perguntas, é justamente com relação a essa questão da implementação. Como que é possível superar a resistência nas organizações, principalmente quando essa implementação de práticas de ESG pedem medidas drásticas, mudanças, às vezes, na própria cultura da organização. Como é possível tornar essa transição mais suave, sem ser muito agressiva? Essa é a minha dúvida, professora. Legal, obrigada pela sua pergunta. Bom, toda quebra de hábito, né, e de cultura e transição de práticas é desafiadora, em qualquer contexto, eu diria, né? E aí, isso só pode acontecer realmente, primeiro, você tem que ter um diagnóstico muito apurado para entender onde é que estão os nós, onde estão as dores, porque às vezes as dores estão nos fornecedores que eu tenho, às vezes as dores estão nos funcionários que eu tenho, né, que estão resistentes. E aí, isso primeiro identificar isso, né? Então, assim, porque senão também eu corro o risco de fazer uma ação que não vai ter um retorno, né, tão apurado, porque eu não identifiquei exatamente onde é que estava ali a dor, né, onde é que estava o problema. Depois dessa questão, eu sempre acho que a resposta é a educação, né, e sempre acho que a resposta realmente vem através de você mostrar fatos e dados e trazer informações concretas, né, relevantes. Então, bom, eu sou designer, né, me formei em 2001 e acho que eu passei por isso muito tempo, assim, né, nos empregos que eu tive, que eu brincava que a gente tinha até que explicar para os clientes o que era design, porque as pessoas não sabiam, né, o que é design, hoje sabem um pouco mais. Então, muitas vezes a gente precisa comunicar e educar até o nosso fornecedor, o nosso cliente, né? Explicar por que tal coisa é importante ou onde que está o real problema, que não é aquele que ele achava que era, né? Mas a gente não pode fazer isso numa conversa, simplesmente numa conversa. Você precisa de instrumentos, então precisa mostrar os indicadores, precisa construir essas métricas, precisa mostrar as informações, precisa mostrar cases, né? Isso não pode ser simplesmente falado, né? Assim, de uma maneira sem bases, né? Então, isso é uma construção. Maravilha, professora. Temos aqui também a pergunta do Lucas Montesano. O mercado ainda está disposto a abrir mão de aspectos do design de produtos nas linhas que utilizam processos sustentáveis ou essa tolerância já passou? Abrir mão de processos sustentáveis ou de processos não sustentáveis, Lucas? Aqui, vamos ver, Lucas, se a gente tiver entendido errado, você nos corrija. Pelo que me parece, ele está querendo saber se precisa escolher entre design ou processo sustentável, ou se as duas coisas podem caminhar juntas na construção aí de produtos. Não dá para dissociar, de fato, né, uma coisa da outra. Quando a gente está falando de bom design, o bom design é aquele design que incorpora os processos e os utiliza da melhor forma possível, né? Estética por estética, no meu entendimento, é um design fragilizado, né? Um design, a gente não tem, dentro desse contexto, né, de sustentabilidade, a gente precisa de uma construção um pouco mais complexa.
um pouco mais robusta para responder à complexidade do mundo, né, na verdade. Então, tem mercados onde isso é sim, mais complexo, mais delicado, e tem mercados onde existe uma abertura maior, mas tem dois aspectos, assim, só para fortalecer, né? Um que eu sempre entendo que o projeto, quem projeta escolhe no lugar de alguém, então está tomando decisões antecipadamente, e isso é uma responsabilidade enorme, então não é uma coisa que pode ser feita sem uma equipe, sem embasamento, né? Sem uma compreensão maior, e dentro desses valores a empresa precisa estar disposta a tentar convencer o seu consumidor de que existem outras formas, né, outras práticas. Para além disso, só a lei mesmo, como fizeram na Europa, né? Aí vamos proíbe, né, vamos proibir descartável, vamos proibir, né, em alguns países da Europa, vamos proibir descartáveis, vamos proibir determinadas matérias-primas. Aí, quando é de cima para baixo, nem tem muito o que fazer, né? Aí se resolve da maneira que deveria ser, né? Maravilha. Temos também, professora, a pergunta da Ingrid, mas antes de ler a pergunta dela, Lucas, espero que tenhamos compreendido corretamente a sua dúvida. Verdade. Qualquer coisa deixa no chat aqui e depois a gente complementa. E a pergunta da Ingrid é com relação ao futuro. Quais são as tendências mais recentes em ESG que irão influenciar a gestão nos próximos anos? Legal, ótima pergunta. Bom, eu entendo que as duas maiores forças, né, que estão aí, que ainda tem muito a ser explorado, são os biomateriais. Então, essa junção de biologia, de natureza, né, e tecnologia. Na área médica, isso está sendo muito explorado, mas em todas as áreas, né? Então, como é que a gente consegue, junto com a natureza, né, junto com inserção de micro-organismos, de minerais, como é que a gente consegue criar materiais com impacto menor? Então, a gente consegue criar bioplásticos, a gente consegue criar formas de pigmentar que não poluam a água, né, com esses números que a gente tem. Então, existem muitas experiências, mesmo aqui no Brasil, tem algumas. Acho que tem um desafio grande que é escalonar, né, e tem uma complexidade aí de escalonar, embora eu assim, sou muito fã das práticas em pequena escala, né. A gente tem um projeto lindo que chama Precious Plastic, plástico precioso, que faz essa reciclagem, né, de pós-uso, numa escala pequenininha e de forma muito acessível, mas isso é consumidor, né, ou pequenos grupos, não é uma coisa feita em massa. E um outro eixo muito forte é a inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial está aí para que a gente possa refletir de forma mais profunda nos processos, nas criações, e deixar essa parte operacional, né, essa parte que a gente está se desumanizando para cumprir, que a inteligência artificial faça, e a gente possa justamente usar a inteligência artificial para chegar em processos mais inteligentes do ponto de vista ambiental. E a gente tem vários exemplos, né? Pegar um exemplo na prototipação dentro do design, então você usar a inteligência artificial para chegar a protótipos com uma veracidade muito grande, que economizam tentativas, né? Economizam o consumo de matéria-prima na prototipação, mas isso gera uma economia muito grande de desperdício de material, né, em processos. Mas tem inúmeros exemplos, então, se for para olhar, né, e aí tem uma terceira coisa, se me permite, olhando mais para o aspecto social, que a gente precisa olhar, que é a felicidade, né? Então, como é que a gente vai gerenciar as práticas dentro das corporações, né, dentro das práticas profissionais, para que a gente seja mais feliz, porque a tristeza, as questões, né, mentais são também uma preocupação muito grande e chegaram como um vetor de força também muito grande no contexto contemporâneo, pós-pandêmico, consumista. Então, a gente, né, falando da parte comportamental aí do S, eu olharia para esse aspecto. Perfeito, professor. Eu tenho mais uma pergunta. Na verdade,
que dica, na verdade, que a professora daria para quem está aqui assistindo e que não quer esperar, de repente, a iniciativa da empresa onde trabalha, algo que venha de cima para baixo, mas quais pequenas práticas que nós podemos incorporar no dia a dia, tanto em casa quanto no trabalho, para buscar soluções mais sustentáveis? Que conselho você daria? Olha, acho que o conselho é se informar, né? Eu citei aqui os materiais da ONU, tem diversos materiais super bacanas, super didáticos. Se informar, porque não tem arma mais poderosa, né, que é a informação. E tudo que a gente faz é um reflexo dos nossos valores. Então, quando a gente está numa empresa, a gente fala, né, em missão, né, quais são as missões, a missão, os valores da empresa, mas nós temos também, né, visão de mundo. Qual é a visão de mundo que a gente pratica, que me leva a essa ou aquela escolha e que isso transborda para a minha prática profissional. Eu acho que a gente precisa ser muito cauteloso de não trazer um peso, uma culpa para o consumidor, porque sozinhos nós somos realmente muito fracos. Né? E nós, assim, é difícil, né? Então sempre eu fico nesse lugar do meio, assim, né? Entre sim, precisamos ter práticas, né, diárias mesmo, entender isso como uma ética pessoal e que transborda para a ética profissional e que transborda para um lugar de diferenciação profissional mesmo, mas a gente também não pode, né, virar réu de uma coisa que a gente sabe que os grandes poluidores, enfim, são as grandes corporações, o problema está no nosso modelo industrial, enfim, né? E aí, nesse ponto, até o melhor que a gente podia fazer seria boicotar, talvez, alguns modelos, né? Falar, não vou ser refém desse modelo, vou praticar de uma outra forma, enfim. Eu acredito muito nas novas gerações, né, que estão chegando. Vamos ver. Olha só, a professora jogou a responsabilidade aí para a geração que está vindo. Mas é importante ressaltar que a nossa atitude prática no dia a dia pode parecer às vezes insignificante, mas no final lá da conta faz toda a diferença. Quero agradecer a presença da professora aqui conosco e já deixar um convite para vocês para o nosso próximo encontro, que será na quinta-feira, nesse mesmo horário, às 14 horas. Então, quem aí quiser participar, deixa para almoçar um pouquinho mais tarde e estar aqui conosco. O tema será Desenhando Narrativas para Games, com a professora Judite Arantes. Então, tá bem interessante o tema, vai ser uma discussão super legal. Convido vocês a estarem conosco. Muito obrigado pela presença e tenham uma boa tarde.